Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso de Teoria de Controle Moderno Servo-Mecanismo. Qual o objetivo final do nosso curso? Compreendermos como é que se faz, como é que se desenvolve o projeto de um controlador, PID, PI, PD. Entretanto, para isso, nós temos que entender como fazer a análise também dos meus sistemas que foram previamente modelados. Então, na nossa disciplina hoje, na nossa aula hoje, nós veremos a análise de comportamento dos sistemas. O que significa isso? Quando nós fazemos um modelo matemático, usando as técnicas de modelagem de um sistema real, o que acontece com ele? Acontece que ele nem sempre atende às nossas necessidades de projeto. E para isso, então, eu tenho que desenvolver um controlador que permita realizar a correção dos chamados erros. Esta é a ideia. Uma sugestão para quem ainda não domina a modelagem, dê uma olhada nos vídeos, no card aqui em cima, que tratam do assunto. Beleza? Bom, para a análise de comportamento dos sistemas, vamos supor que nós temos esse sistema, um sistema de corrente contínua, e eu tenho uma função de transferência relativa a esse sistema. E eu preciso realizar a correção dele. Antes de qualquer forma, antes de pensar na correção, eu tenho que interpretar os seus chamados erros. Beleza? Para isso, na aula de hoje, nós veremos como nós fazemos a análise do sistema a partir da sua função de transferência no plano de Argand-Gauss, ou seja, no plano complexo. E depois, feito isso, como que nós interpretamos eles? Além disso, na nossa aula de hoje ainda, nós veremos como que nós podemos obter as raízes de um polinômio característico qualquer usando a ferramenta computacional MATLAB. E o respectivo esboço do lugar geral das raízes, que é uma das ferramentas que nós fazemos a análise, que basicamente é a análise a partir do plano de Argand-Gauss. Beleza? Bom, então vejamos como nós fazemos a análise do comportamento de um sistema. Primeiro eu tenho a função de transferência relativa ao sistema. De posse da função de transferência, a primeira coisa a verificar se o sistema é estável ou instável. Se ele for estável, eu já posso talvez nem necessitar construir um controlador. Por quê? Porque talvez ele já atenda às minhas necessidades de projeto. Se ele for instável, não há o que fazer, eu tenho que desenvolver o projeto. A partir daí, eu começo a observar então nesse critério de estável e instável o comportamento da função. Então, o sistema é estável quando o limite da função na forma temporal, tendendo ao infinito, é igual a zero. Representativamente, o gráfico vai converter a zero. Tem também a possibilidade do instável, né? O instável é quando o limite tende ao infinito. Então, se o limite tender ao infinito, a minha função ela é divergente. Ainda há uma terceira possibilidade, quando o sistema é marginalmente estável. E aí nós temos a possibilidade de o limite ele tender a uma constante ou o limite não existir. Nessas duas hipóteses nós temos as suas representações gráficas. Então, quando simulamos a função na sua forma temporal, a partir da sua representação gráfica a gente já consegue entender qual é o comportamento dela. Bom, além disso, quando nós fazemos o projeto propriamente dito, nós já pensamos ele na sua forma transformada de Laplace. E o método analítico nos permite observar as raízes do denominador, do polo dominante. Então, basicamente é o seguinte. Olhamos uma função de primeira ordem e avaliamos o seu comportamento. A função de primeira ordem é uma constante sobre S mais A. A função de segunda ordem, mesma coisa. Olhamos o polinômio característico, que é do denominador, e avaliamos. Para esta aula, nós vamos olhar na sua forma polinomial, ou seja, função de transferência é igual
uma constante sobre s² mais AS mais B, onde A e B são números reais. Beleza? Basicamente consiste no seguinte, o diagrama de polos e zeros. É a representação do nosso polinômio na sua forma complexa. Então eu tenho um eixo real e um eixo imaginário, que se interceptam em zero. E quando eu tenho uma função de transferência, eu verifico quais são seus zeros e seus polos. O que são os zeros? Os zeros são os valores que zeram o polinômio do numerador. E os polos, os valores que zeram o polinômio do denominador. Como é que nós anotamos isso? Nós anotamos como a circunferência a representação do zero do numerador. Então, quer dizer, eu ponho uma circunferência em relação, nesse caso aqui, o nosso polinômio é função de transferência é s mais 3 sobre s mais 5, então o nosso zero é menos 3. E o polo nós representamos por uma cruz, então nosso polo será menos 5, beleza? Que são os valores que zeram tanto o polinômio do numerador quanto do denominador. Para a função de primeira ordem, então, nós temos essa representação. Um detalhe importante é o polo dominante é aquele que está mais próximo de zero. Tá? Neste caso, nós temos um único polo, então o polo dominante é menos 5. Se eu tivesse vários polos, como nos próximos exemplos, o polo dominante será aquele que está mais próximo de zero. Bom, a outra coisa. Quando olhamos em termos de estável ou não estável, basta a gente olhar o sinal, então, do polinômio característico. Porque, olha só, se o termo independente for positivo, eu já posso afirmar sem sombra de dúvidas que ele é convergente, ele converge a um ponto. Se ele for um termo negativo, então já posso afirmar que ele é divergente. Beleza? Bom, a partir daí, então, usamos um raciocínio similar com os polinômios de segunda ordem. A função de segunda ordem ainda tem uma característica. Nós podemos separá-las em 3 tipos. Não se iludam. A maior parte dos sistemas são sistemas de segunda ordem. E ainda mais, a maior parte dos sistemas são sistemas de segunda ordem. Por quê? Porque são decorrentes de números complexos. Tá? A função de segunda ordem superamortecida, ela tem a seguinte característica. Eu tenho um polinômio. Quando eu fatoro o polinômio do denominador, eu obtenho, neste caso, o nosso polinômio é a função s mais 8 sobre s² mais 7s mais 10. Portanto, fatorando o denominador, nós vamos ter s mais 8 sobre s mais 5, que multiplica s mais 2. Detalhe. Aqui eu já poderia dizer qual é o polinômio, o polinômio dominante, a raiz dominante. Já consigo dizer se ele é convergente, se ele é divergente, tá? Entretanto, esboçando o gráfico fica mais claro. Então, façamos o esboço do gráfico, colocamos o gráfico dentro do eixo dos zeros e dos polos, ou seja, os zeros são os valores que zeram o nosso polinômio fatorado. Portanto, o zero do numerador é s menos 8. Beleza. E do denominador, os polos são s menos 5 e s menos 2. Agora, sigo o roteiro. Por que, professor, que a gente precisa treinar e praticar isso? Porque isso é parte fundamental na hora que nós formos construir os projetos. Porque o projeto gráfico se constrói assim. Primeiro, fazemos o esboço do gráfico. Aí, colocamos todos os pontos no nosso eixo, respeitando a escala, né, para ficar mais adequado, e identificamos. Qual que é o nosso zero? Nosso zero está em menos 8. Quais são os nossos polos? Nosso polo é menos 5 e menos 2. Qual é o polo dominante? Menos 2. Beleza? Além, então, disso, nós podemos pensar na sua representação gráfica. Reparem
que ele é superamortecido, então ele tende a se estabilizar rapidamente. É claro que ainda tem o criticamente amortecido que se estabiliza ainda mais rápido ainda, tá? Bom, já que falamos, então vejamos o criticamente amortecido. O criticamente amortecido, qual a característica dele? Tem uma função de transferência. Neste caso, S mais 3 sobre S quadrado mais 10S mais 25. Fatora o polinômio do denominador. Professor, como é que eu faço essa fatoração mesmo? Aplico Bhaskara. Tá? Aplico Bhaskara, desenvolvo, acho as raízes. A forma fatorada é a variável menos a raiz, tá? Que multiplica a variável menos a raiz e assim sucessivamente, conforme a ordem do nosso polinômio. Dê uma olhada no vídeo aqui em cima, que tem mais detalhes sobre como desenvolvermos isso. Bom, então, escreva sua forma fatorada. A forma fatorada dessa função de transferência será S mais 3 sobre S mais 5, que multiplica S mais 5. Notem o tipo das raízes. No anterior, as duas raízes eram reais distintas. Neste agora, as raízes são reais iguais. Isto quer dizer, então, que ele é criticamente amortecido, ou seja, ele é muito mais acelerado. E aí eu tenho, qual que é o nosso zero? Nosso zero é menos 3. Qual que é o nosso polo? Nosso polo é menos 5. E aí faço o esboço do gráfico, conforme nós fizemos anteriormente. Traço o eixo do plano cartesiano, do plano de Argand-Gauss, marco o zero, então o zero está marcado em menos 3, marco o nosso polo está marcado em menos 5. Lembrando que essa notação de circunferência e cruz é fundamental, não é só simplesmente marcar o zero com a circunferência e o polo com uma cruz. Beleza? Bom, como é que fica então o gráfico, já que eu falei da questão da velocidade? Observem o gráfico. Ele é muito mais acelerado, tá, do que o superamortecido. Então, o criticamente amortecido ele é mais acelerado e isso atende, inclusive, a algumas coisas interessantes para a gente pensar em termos dos nossos projetos. A resposta é mais rápida. Nem sempre estável. Olha só, ele tem uma ultrapassagem pequena, ele passa o nosso sinal e depois ele estabiliza definitivamente. Depois, agora a função que mais aparece para a gente nos sistemas de controle, que é a função subamortecida. A função subamortecida, ela já parte para o conjunto dos complexos. Então eu tenho essa função. Função de transferência igual a S mais 4 sobre S quadrado mais 2S mais 10. Quando eu fatorar essa função, eu vou obter no meu denominador, no meu polinômio característico, a forma fatorada, um número complexo. Tá? E isso é importante para a gente. Por quê? Raramente existem sistemas que não passam por isso. Tá? Uma exceção, o sistema de controle para um cabo coaxial. Não é complexo, mas é um cabo coaxial, uma das coisas mais simples que tem, o controle de fluxo de dados. Tá? Se não, de resto, é difícil não ter. E aí, fazemos a mesma coisa, achamos quais são os zeros e os polos. O zero é o valor que zera o polinômio do numerador, então, menos 4. Os polos são os valores que zeram os polinômios do denominador. Então, quer dizer, se no meu denominador eu tenho S mais 1 menos 3J, então um dos meus polos será S menos 1 mais 3J. E a mesma coisa para o outro polo, tá bom? E aí eu marco no eixo de Argand-Gauss. Identifico o eixo, uma vez identificado o eixo, marco primeiro meu zero menos 4, e agora os polos. Lembrando, o número complexo, ele tem no eixo de Argand-Gauss, eu tenho o eixo real e eu tenho o eixo imaginário. Então, qual é o elemento real do meu polo complexo? O elemento real é menos 1. Então, traço uma reta passando por menos 1 para ambos os pontos. Depois, agora traço
uma reta passando pelos elementos imaginários. Então, quer dizer, eu tenho mais 3J e menos 3J, tá? No eixo imaginário. A intersecção desses pontos são os nossos correspondentes polos, tá? Lembrando vocês que o número complexo, ele tem sempre uma imagem. Então, quer dizer, o número complexo ele é um negativo e positivo. Depois, eu vou colocar um card aqui para vocês, falando sobre a aplicação, como obtemos as raízes complexas, tá? E é claro, e também como nós fazemos a representação gráfica disso. Mas, partindo do pressuposto que vocês já sabem fazer aplicar Bhaskara para obter complexos, construímos isso. Bom, uma vez construído isso, quais são os polos mais próximos da origem? Tá? Ah, outra coisa. Lembra? Sempre no semiplano esquerdo. Tá? Se eu tiver um polo qualquer no semiplano direito, significa dizer que ele será instável. Ele só é estável quando os polos todos estiverem reunidos no semiplano esquerdo. Neste caso, ok, o polo dominante é o complexo de Euler, e aí a partir daí ele que vai dar esse comportamento da função. Então, ou seja, quando olhamos essa função, vemos que ela é uma senoidal amortecida. Esta senoidal amortecida é decorrente dessa relação complexa de Euler. Beleza? Bom, então agora vamos fazer o seguinte. Vamos desenvolver o que nós discutimos na aula hoje usando a ferramenta computacional. A ferramenta que nós temos utilizado é o MATLAB. Por quê? Porque a verdade seja dita. Quando nós fazemos um projeto qualquer, nós temos que lançar mão destas ferramentas para que facilite a nossa vida. Bom, a primeira coisa, a obtenção das raízes de um polinômio. Então, dê uma olhada nessas funções. Eu tenho a função f de s igual 12 sobre s² mais 9, e a função g de s igual 21 sobre s² mais 0,2s mais 0,1. Bom, então eu quero primeiro achar as raízes dos polinômios característicos. Então, para isso, o que nós fazemos? Eu vou construir uma função que corresponde ao vetor do polinômio, ou seja, usando os coeficientes 1, 0 e 9. 1 para s², 0 para s a primeira e 9 para s elevado a 0. Olha, ponto e vírgula porque eu não preciso plotar. Então, teclo Enter. E aí eu quero calcular a raiz, certo? Então, calcular as raízes, eu vou utilizar a função roots. Roots f. Teclo Enter, olha lá, calculou, deu duas raízes complexas, sendo que com o imaginário puro. Qual a conclusão, então? A conclusão é que esta função é uma função marginalmente estável. Beleza. Então, daqui, se eu conseguir analisar isso e tirar essa conclusão, tá ótimo. Vamos supor que eu preciso de fazer a simulação usando as suas representações gráficas. A representação gráfica ela vai ser feita a partir do quê? Da função de transferência. Então, eu construo a função de transferência. F igual transfer function, meu numerador 12, meu denominador entre colchetes 1, 0 e 9, sempre os coeficientes. Ponto e vírgula que eu não preciso plotar. Bom, entrei com a função. Agora, para fazer o teste, nós usamos a primeira função que nos permite, é a função degrau unitário, que ela não altera o comportamento do sistema. Então, nós vamos lá, step, o degrau unitário, de f. Olha, teclo Enter, ele roda e plota o gráfico da função com a função de teste degrau unitário. Olha lá, ele imprime então para a gente. Observem que é o comportamento que nós vimos na nossa aula. É uma função marginalmente estável, a gente já sabia em função das raízes, mas ficou claro aqui, mais claro para a gente aqui. Bom, ainda posso gerar o gráfico do lugar geral das raízes.
que é dentro do plano de Argand-Gauss. Então, RLocus, a função f. Ok. Aí ele vai botar para a gente também o lugar geral das raízes. Observa que, se a gente quer localizar no gráfico do lugar geral das raízes, basta a gente clicar aqui, ó, nesse ícone, e aí nós conseguimos localizar o ponto. Ó. Este ponto aqui é o ponto x igual a 0 e o imaginário 3, e este ponto x igual a 0 e o imaginário igual a menos 3. Perfeito? Bom. Joia. Bom, façamos a mesma coisa agora para a segunda função, g de s. Então, primeira coisa, eu vou dar uma limpadinha aqui, lembrando que TLC Clear Command, ele limpa a janela de comando, mas mantém as variáveis armazenadas. Olha aqui, ó, as nossas variáveis armazenadas. Aí eu quero, então, construir o vetor g igual, entre os coeficientes 1 para s quadrado, 0,2 para s a primeira, 0,1 para s elevado a 0. Olha, eu quero só as raízes, putz, e aí a função, o vetor g. Olha lá, duas raízes para a gente. É um complexo, sendo que ele está no plano semiplano esquerdo, então quer dizer, a função ela é senoidal, amortecida, convergente. Perfeito, linda. Agora, suponhamos que eu não consigo deduzir a partir daqui, sigo o mesmo procedimento. Eu quero plotar então a função. Então, f igual transfer function, entro com o coeficiente do numerador, não precisa ficar entre colchetes, porque é um elemento só. Agora, os coeficientes do denominador precisam ficar entre colchetes, pois são vários elementos. Então, 1, 0,2 e 0,1. Joia. Ponto e vírgula, enter, ele armazenou a função. Sigo o mesmo procedimento. Então, agora eu quero fazer o quê? Eu quero calcular um degrau unitário, que é a função de teste. Característica do degrau unitário, ela é unitária, portanto, ela não altera o comportamento. Nossa função f. Pronto, olha lá. Resultou numa função senoidal amortecida, como nós já tínhamos falado. Na próxima aula a gente inclusive vai estudar os elementos dessas funções, tempo de subida, instante de pico e etc. E é interessante que a gente pode daqui começar já a pensar no projeto. Bom, e suponhamos, eu quero o lugar geral das raízes, RLocus, a nossa função f. Pronto, olha lá, lugar geral das raízes da nossa função. Qual é o polo? O polo, eu tenho um polo só, onde eu localizo as coordenadas dele. Olha só, vamos conferir. A coordenada, x em menos 0,1, e o imaginário em 0,3, e a nossa segunda raiz, x em menos 0,1 e o imaginário em menos 0,3. Beleza? Qualquer uma dessas técnicas, a gente já consegue concluir que a função ela é convergente, ela é senoidal, ou então ela é apenas uma exponencial. E a partir dessas conclusões, a gente já consegue entender como que nós podemos proceder para fins de projeto. Beleza? Joia. Bom, pessoal, com isso nós terminamos a aula que foi proposta para hoje. Sugiro a vocês que peguem os exercícios, seja na descrição do vídeo ou no nosso website. Peguem os exercícios, desenvolvam, tentem usar também a ferramenta computacional para se familiarizar com a ferramenta. De qualquer forma, na próxima aula, nós vamos desenvolver uma parte desses exercícios, principalmente usando o MATLAB, para que a gente possa compreender, finalizar o conteúdo e vamos entrar nas concepções em relação ao erro. Ou seja, esses gráficos, nós temos que observar o seu instante de tempo, tempo de subida, tempo de acomodação e etc.
Beleza? Esses são, então, os temas que nós discutiremos na próxima aula. Joia? Bons estudos!